retrato de corpo inteiro. É o que se pode dizer deste programa Vox Populi, gravado por Nelson Rodrigues, pouco mais de 2 anos antes de sua morte, em 1980, quando ainda escreveria apenas A Serpente, encerrando o ciclo de 17 obras teatrais. Não será exagero, assim, considerar suas declarações uma súmula do que ele pensou a vida toda, ou uma espécie de testamento espiritual. As obsessões do homem e do ficcionista se encontram nas respostas que deu às mais variadas perguntas, feitas por gente de teatro ou por pessoas do povo, ocasionalmente ouvidas na rua. Nelson se define como um romântico, um Pierrot do Meyer, e reitera que sua dramaturgia é uma meditação sobre o amor e sobre a morte. Os paradoxos que às vezes espantam os leitores estão presentes nesse depoimento, desde a afirmação segundo a qual toda mulher gosta de apanhar, ou retificando, só normal, até a educação sexual deve ser dada para preás, cabritos e cachorros, enquanto o ser humano precisa receber educação amorosa. Se uma questão fica em suspenso, o coordenador Paulo Roberto Leandro aí está atento para trazê-la de novo à tona. E se acaba por perceber que, para Nelson, o jogo amoroso comporta tudo, não se restringe à anedota. No campo da política, Nelson quer liberdade, no seu dizer, mais importante do que o pão. Ele se mostra consciente da contribuição que deu ao palco e o faz ser considerado o maior dramaturgo brasileiro. Vox Populi volta ao Rio de Janeiro, agora para ouvir Nelson Rodrigues. Nelson, você poderia rapidamente traçar o seu perfil? O meu perfil? Eu sou um romântico, um Pierrot do Meyer, sou um homem que acredita no amor eterno. Ou o amor o eterno se acaba, não era amor. Ouviu? Sou um homem que chora, se for preciso, chora. Acho brasileiro que não chora um mau caráter. E a minha sensibilidade, o meu sentimentalismo, chega a ser ridículo. Nelson, você, como jornalista, como dramaturgo, como romancista até, você sempre foi polêmico, sempre afirmou coisas muito controvertidas. Pois não. Isso gerou muita discussão. Você teme ou receia um pouco um contato direto com o povo? A minha única virtude, e se eu a tenho, eu a proclamo, é conhecer o povo, é escrever para o povo. Na rua, o criolão abre os braços para mim e diz: Nelson, meu amor, eu sou o homem que o povo escuta e que o povo lê. Pois bem, isso vai ser possível sentir hoje, em que você é convidado de Vox Populi. Isso é um abismo. A senhora já ouviram falar do Nelson Rodrigues, o dramaturgo? Quem? O autor de teatro, Nelson Rodrigues. Já. Você assistiu alguma coisa dele já? Assisti, mas eu não lembro a peça. E a senhora assistiu? Também não. Vestido de noiva? Não lembro, não vi. Não lembro, assim, de ver assim, não lembro. Gosta dele? Mais ou menos. Por quê? A senhora conhece? Não. Nelson Rodrigues? Não conheço. Fez Bonitinha Mais Ordinária, Toda Nudez Será Castigada. A senhora já ouviu falar dessas peças? Não ouvi. Nelson Rodrigues, já ouviu falar, mas não conheço pessoalmente, não. Não assistiu nada dele? Não, por enquanto não. Você vai a teatro? Não, dificilmente. Você conhece o Nelson Rodrigues, o dramaturgo? Conheço. Que você lembra de algum trabalho dele? Não, de momento não. Assistiu? Lembra de ter assistido alguma peça dele? Assisti no Rio de Janeiro uma peça dele, Eu não lembro o nome agora. Bom, conheço relativamente. Tem obras interessantes, inclusive no teatro. E hoje parece que ele, inclusive, está ligado a futebol também no Rio de Janeiro, né? Como cronista. Como cronista, Admiro,
Não sou conhecedor profundo, não, sabe? Nelson, essa enquete que você viu foi feita numa rua qualquer do centro da cidade. Por acaso é a esquina da Consolação com a Avenida São Luís. As pessoas foram passando e a gente perguntando diretamente para elas o que elas achavam da sua obra, se conheciam a sua obra, você pessoalmente, e você viu o resultado. Isso coloca, eu acho, uma série de dúvidas, de questões. Por exemplo, o que é um teatro popular no Brasil? Como fazer um teatro popular? O seu teatro é popular? Como é que você vê isso tudo? Olha, o teatro, para ser válido, para merecer algum apreço, tem que interessar a todos os públicos, do granfino ao faxineiro. O teatro é popular e ao mesmo tempo granfino e ao mesmo tempo aristocrático, no sentido de que abrange todas as audiências. Eu conheço realmente Nelson Rodrigues, já li algumas obras dele. Só gostaria de fazer uma pergunta. Como foi que ele começou a escrever? Bom, eu comecei a ser realmente Nelson Rodrigues aos 7 anos de idade, na Escola Prudente Moraes, na Tijuca. A professora que mandava a gente escrever sobre uma estampa de vaca, por exemplo, sobre pintinhos, mandou a gente fazer uma história da própria imaginação. E então eu tirei o primeiro lugar com outro menino. O outro menino fez um passeio do Rajá no seu elefante. Eu fiz a história de um adultério tremendo. A adúltera era esfaqueada pelo traído, pelo enganado. E assim eu escrevi a minha primeira vida como ela é. Isso já era uma antecipação do meu teatro, do tipo do meu teatro, da imaginação dramática que eu teria. Foi aí que eu comecei a ser Nelson Rodrigues, o dramaturgo. Meu caro Nelson Rodrigues, você que tem o seu nome inscrito em letras de ouro na dramaturgia brasileira, sim, é natural de Pernambuco, e eu tenho a impressão que o universo dos seus personagens é especificamente carioca. Sim. Eu estou certo ou estou falando besteira? Você está certo. Eu sou pernambucano e no meu teatro há certas evocações de Pernambuco. Por exemplo, na Senhora dos Afogados, é o mar de Pernambuco, ou mais precisamente de Olinda, que aparece. Agora, na minha peça tem a marca do carioca. As minhas tragédias, eu as chamo tragédias carioca. Os meus personagens têm uma série de carioquismo e o sentimento deles é carioca. Eu sou, creio não errar contra mim mesmo, eu sou um autor carioca. Nelson, por que você sempre diz que a pior forma de solidão é a companhia de um paulista? É porque eu recebi. Eu, uma vez, fui procurado por um paulista, um conhecido paulista. Ele passou comigo 2 dias. E para ele era um esforço dizer boa noite. Isso uma vez. Outra vez eu fui a um restaurante em São Paulo, cheio o restaurante. Ouviu? De repente eu me levantei e fui lá dentro. Quando voltei, Deus dera-se um milagre. Não tinha uma pessoa no restaurante, senão os garçons e as moscas. Eu aí chamei o garçom e perguntou, mas o que há? Não tinha gente aqui? Então ele deu essa resposta magistral. Aqui trabalha-se. Quer dizer, paulista é um homem que trabalha. Ao passo que o carioca tem muito mais apreço, muito mais gosto pela conversa fiada. O carioca foi o inventor da conversa fiada. El señor Nelson Rodríguez, nosotros somos de Buenos Aires, Argentina, estamos de paso aquí en Río, queremos hacerle algunas preguntas, ya que hemos leído algunos libros suyos. Pienso de que la pornografía es algo
muy especial y le pregunto, ¿por qué usted se ha dedicado a eso, siendo algo muy especial? Bom, quanto ao palavrão, ele quer falar naturalmente do palavrão. Em primeiro lugar, eu não o inventei. O palavrão existia antes de mim, 40 anos antes do Paraíso já existia o palavrão. E depois, todas as palavras são rigorosamente lindas, nós é que as corrompemos. Se eu corrompi alguma palavra, eu peço desculpas. Não tive jamais essa intenção. A pergunta não é especificamente sobre o palavrão, mas sobre a pornografia. A pornografia. O único lugar onde o ser humano sofre realmente e paga pelos pecados é nas minhas peças. Eu quero saber por que o senhor apela tanto para o palavrão. Eu não apelo tanto para o palavrão. Hoje, eu não digo palavrão, desde que as mulheres, as senhoras mais respeitáveis, velhinhas de quase 80 anos, dizem palavrões com a maior generosidade, palavrões de uma maneira torrencial. Eu não digo mais palavrões, eu não sei mais dizer palavrão. A minha conversa corrente, no dia a dia, não tem palavrão. Eu suprimi palavrão a partir do dia em que as mulheres passaram a dizê-lo às dúzias. Sendo você considerado um escritor, alguns acham que você seja um escritor pornográfico, maldito. Eu tenho uma curiosidade muito grande em saber uma coisa de você. O que é que você acha da educação sexual nas escolas? Eu considero a educação sexual uma ignomínia. Eu considero uma patranha, que não significa nada. Não existe, no ser humano, no homem, o sexo é amor. O sexo não é sexo, não é estritamente sexo. Assim como a vida sexual não representa nada, o que representa é a vida amorosa, é o amor. Se o homem tem o amor, muito bem. Se não tem o amor, o sexo, a sua experiência sexual é um inferno que se repete sempre, de experiência em experiência. Porque o homem só é feliz quando ama. Sexo não é amor, que o sujeito pode viver 300 anos, viver à custa do sexo, sem ter amado uma vez. Eu considero um desgraçado, sujeito que nunca amou, e que não ama, que não amou, etc, etc. A educação sexual, da forma como está sendo proposta nas escolas, visa dar à criança conhecimento do corpo. E para evitar que isso se transforme numa barreira para que ela atinja o amor. Não é nada disso. Porque o sexo, como é apresentado na escola, é oferecido na escola, ou a chamada educação sexual, devia ser feito para aprear cabra, cabrito, cachorro, gata de telhado. Isso sim é que precisa de educação sexual. O ser humano, o sujeito precisava receber educação amorosa, educação de amor, vida de amor. E não oferecer à criança, dar à criança a ilusão de que o sexo é amor, de que o amor é aquilo. O amor absolutamente não é aquilo. O sujeito pode amar eternamente, sem ter nada com sexo. O amor platônico, por exemplo, eu considero o amor platônico uma beleza. É uma dessas coisas, deslumbrantes, que o sujeito leva na vida, morre levando aquele amor à vida. O amor sem esperança é outra coisa formidável. Você quer, o leitor, o telespectador, quer mais do que ter um amor sem esperança, essa coisa formidável, e que jamais acabará, porque não é testado. O sujeito que ama e que vai para a coabitação, todo dia é um teste, é um risco de vida, é um abismo. As pessoas cavam para a sua vida sexual um abismo.
Nelson, eu gostaria de saber se desde a sua primeira peça, Vestido de Noiva, você tem encontrado até agora, atualmente, você tem encontrado muito problema com a censura. Bom, o problema que é o seguinte, a minha primeira peça não é Vestido de Noiva, é A Mulher Sem Pecado. Agora, eu encontrei problema com A Mulher Sem Pecado, foi minha primeira. Não encontrei com O Vestido de Noiva, mas encontrei com Alvo Família, encontrei com Senhoras Afogadas, encontrei com Anjo Negro, encontrei com Boca de Ouro. Aqui, por exemplo, em São Paulo, quer dizer, aí em São Paulo, o Boca de Ouro foi interditado. E depois removeram essa interdição, deixou de valer e a peça foi apresentada. Agora, eu sempre fui olhada pela censura, mais ou menos de alto a baixo, com maior desprazer e desprezo. O senhor é uma pessoa que se posiciona sempre contra as manifestações populares, as reivindicações coletivas, ironizando as passeatas e as pessoas que delas participam. Ora, o senhor é um dos autores que mais sofreu com a ação depredatória da censura. Qual a forma de luta possível que o senhor entrevê contra este mal? Em primeiro lugar, eu não sou absolutamente contra todas as manifestações populares. Eu direi que sou a favor de quase todas. Agora, o negócio das passeatas, a passeata é uma coisa, em primeiro lugar, de um ridículo atroz. Eram os filhos da grande burguesia. Nunca houve na passeata, nunca foi visto na passeata um negro. As passeatas eram granfinas, eram os gozadores. Agora, e esses gozadores, ainda tinha o pior mal desses gozadores, é que eles não falavam do Brasil. Eles falavam de Cuba, falavam do Vietnã, falavam do Terceiro Mundo, falavam de qualquer coisa. O Brasil não existia para eles. A Rua do Ouvidor não existia para eles. Eles pichavam em Cuba, Vietcong, está toda a parede. Agora, brasileiro, não botava brasileiro nas paredes. Achavam que o povo do brasileiro não é digno de pichar a parede. Então, eu sou contra, são as manifestações falsamente populares, só isso. Agora, a pergunta indagava também de você, Nelson, que forma você vê de luta contra a censura? Contra a censura? Eu acharia, a censura só tem um sentido, é o da impropriedade. Ela diz, garotos, quer dizer, autoridades no assunto, diriam, impróprio até 12 anos, impróprio até 14 anos, impróprio até 15 anos. Porque vamos admitir, isso é o máximo que eu posso admitir, é que certas peças não devam ser vistas por meninas de 12 anos. Compreendeu? Aliás, eu acho que as minhas, mesmo as mais violentas, deviam ser assistidas por adolescentes, pelo menos por adolescentes, para que a adolescente tenha uma visão da vida. Nelson Rodrigues, o que você quer dizer com padre de passeata e freira de minissaia? Minissaia é que realmente apareceu, nasceu, desabrochou na vida brasileira, na comunidade brasileira, nasceu a freira que, na ocasião, vestia minissaia. Saía deixava os seus atos e vestia minissaia, e assim saía. E parecia tudo na vida, menos minissaia. E padre passeata é o antirreligioso, é o anticatólico, é o anticristão, é o gozador, é o exibicionista, é o sujeito que há muito tempo não vê Deus,
E se encontrasse Deus na esquina e Deus lhe estendesse as mãos, ele diria, não tem trocado. Por tanto, tão estranho, Deus se tornou para o padre passeata. É isso, o padre passeata, a freira de ministério. São dois marginais da religião. Senhor Nelson Rodrigues, o senhor foi um grande amigo e um grande admirador do grande escritor católico Gustavo Corsão. Gustavo Corsão, durante toda a sua vida, defendeu a Igreja Católica tradicional. E depois do Concílio Vaticano II, ele passou a defender a Igreja pré-conciliar. Isto é, ele não aceitou as mudanças introduzidas na Igreja Católica, na liturgia, na atividade dos sacerdotes, enfim, em toda a estrutura da Igreja e na sua dinâmica, no seu funcionamento. Nas suas crônicas, nos seus artigos, nos seus trabalhos, enfim, o senhor sempre o defendeu. O senhor tem esperança que as ideias que Gustavo Corsão defendeu e que o senhor também defendeu e continua defendendo, voltarão a ter ainda atualidade e sairão triunfantes a longo prazo? Eu acho que a Rússia é o fim de todas as picadas. Mas a Idade Média, em compensação, durou 1000 anos. Durou 1000 anos. Ouviu? Eu não sei se essa longa coisa dure 1000 anos. O Corsão era menos pessimista do que eu. Ele sujeito combativo, etc., que dizia o que queria e dizia o que pensava, seja quais forem as consequências. Ele pensou e dizia, pronto. E era um maravilhoso, tinha uma alma de menino, Corsão. Todo mundo crê feroz, quer dizer, acreditava que ele era ferocíssimo, etc. Uma alma de criança. Eu vi o Corsão, muitas vezes conversa comigo, soluçando, conversa comigo na maior intimidade, soluçava, eu o vi soluçando como menino. Eu gostaria de saber por que você defende tanto a virgindade do homem. Até hoje eu não consegui entender isso. Dá para você me explicar? Mas a explicação é simples, é fulminante. Eu digo que a virgindade, ouviu, devia ser obrigatória, digo, moralmente obrigatória, no homem e na mulher, ouviu, porque o sujeito devia reservar o seu corpo e a sua alma, primeiro reservar a alma, depois o corpo, ouviu, para o ser amado. Ora, qualquer um de nós aqui presente nesse estúdio, sabe que não é fácil amar. Há pessoas que nascem, crescem, envelhecem e morrem e jamais encontraram nada parecido com amor. Compreendeu? Então, portanto, é muito possível que um sujeito viva 80 anos e passe 80 anos sem encontrar ninguém que mereça o seu amor. Então, ele deve ser virgem, ao meu ver. E assim a mulher não encontrou o bem amado e, paciência, será numa outra reencarnação. Nelson, eu sei que você tem um profundo respeito pela obra do dramaturgo Plínio Marcos, da mesma forma que o Plínio respeita a tua obra. Então, eu gostaria que você traçasse um paralelo, se é possível traçar um paralelo entre a sua obra e a obra do Plínio Marcos. O que há de comum entre as duas e o que há de pontos de divergência que são fundamentais do seu ponto de vista? Eu tenho uma maior admiração pelo Plínio Marcos. Uma vez, conversando com o Sábato Magaldi, crítico, talvez o único crítico teatral do Brasil, se você tivesse que deixar um sucessor, evidentemente eu não me acho, ouviu, com um valor para deixar um sucessor. Mas ele me perguntou, então eu respondi. O Plínio Marcos. O Plínio Marcos, nós temos uma série de coincidências. Ouviu que um dramaturgo tem com outro dramaturgo. Eu acho o Plínio Marcos um dramaturgo excepcionalíssimo, formidável. Meu caro mestre Nelson Rodrigues,
Eu gostaria de perguntar para você como é que vai o nosso querido Nelsinho lá na cadeia. Está sofrendo mais do que mãe de porco espinho na hora do parto? Ou está sendo bem tratado? E você tem visto ele ultimamente? Eu não só o tenho visto ultimamente, mas como o tenho visto sempre. Eu me encontro todas as semanas com o Nelsinho. Andaram dizendo até que eu estava brigado com ele, etc. Isso é uma infâmia, viu, cômica, uma infâmia cômica. Porque Nelsinho, eu sempre quando chego, eu dou-lhe 2 beijos, ele me dá 2 beijos, e quando eu saio, ele me dá 2 beijos e eu lhe dou 2 beijos. Quer dizer, não há pai nem há filho tão amantíssimos. E o problema é muito simples. É que eu penso de uma maneira, o Nelsinho pensará de outra. Isso é um direito líquido que ele tem. Eu sou um sujeito, viu, que acho que a liberdade é mais importante do que o pão. Sobretudo a liberdade de pensar. Então o Nelsinho pensa e eu penso, pronto. E o amor entre os dois é cada vez maior, se é que ele pode aumentar, ouviu? E continuará assim até que um dia eu morra e ele ficará comigo, ficará com o amor que teve por mim, etc. Nelson, você defende a anistia porque seu filho está preso? Se ele não estivesse, você manteria a mesma posição? Meu filho também é gente, também merece a anistia, esse é que é o fato. E eu sou a favor da anistia, eu sou a favor. Eu sou contra o ódio. Eu tenho horror do ódio. Compreendeu? Não sou comunista, mas sou anticomunista. Mas não tenho ódio, nem dessa coisa que eu mais abomino, que é o comunismo. O comunismo como o praticam, como nós o conhecemos, por exemplo, o socialismo. O socialismo será, e no seu estado ideal, um doce de coco, mas o socialismo, como nós o conhecemos e o vemos praticado, quer dizer, o socialismo totalitário, isso é uma coisa ignóbil, acima de mim. Nelson, você que é considerado um dos maiores dramaturgos do nosso país, e talvez o melhor dramaturgo do nosso país, você que nas suas peças aborda temas sociais, políticos, sexuais, enfim, você que preza tanto a liberdade nas suas peças, por que você, quando você deixa de ser o dramaturgo, você como homem que escreve, as suas ideias são totalmente contraditórias e você realmente pode até ser chamado de reacionário? O único país no mundo, o Paraguai tem. O país no mundo é a Rússia, que não tem. Quer dizer, os países sociais, a República Socialista, não tem direito de greve. Lá a greve é paulada. E liquida sumariamente. E seria de achar graça uma tentativa de greve na Rússia. É coisa cômica, né? Que um sujeito se deve fazer greve na Rússia. Agora, e nem liberdade de imprensa, porque lá na Rússia foi um jornalista americano lá, visitou as oficinas, etc., achou muito bonito tudo, e disse, agora eu queria ver a redação. E aí é que ele soube, caiu-lhe a cara no chão, ele soube que os jornais da Rússia não têm redação. Redação para quê? Para escrever, o negócio já vem escrito. Para pensar, o negócio já vem pensado. E portanto não tem. Quer dizer, são os caras que querem isso, fazem disso o seu ideal, que me chamam de reacionário. São os gaiatos. Os gaiatos. Nelson, o que a sua cabra diz da política atual? Se é o óbvio ululante ou não? O que eu digo é o seguinte. A política atual
espero eu, que se desenvolva até o Estado do Direito, eles falam tudo, liberdade, eu quero a liberdade. E vou ficar dizendo isso o resto do programa, quero liberdade. Até o fim vou repetir isso. Se vocês não me deixam pensar em outra coisa, eu digo que a liberdade é mais importante que o pão. Pronto. Nelson Rodrigues, essa pessoa que lhe fez a pergunta usou uma expressão que você consagrou, o óbvio ululante. Pois não. Recentemente você criou outra, os cretinos fundamentais. Como é que essas expressões vêm à sua cabeça? Essas expressões vêm isso... O óbvio ululante é porque é uma verdade. Ninguém enxerga o óbvio, nem mesmo o óbvio ululante. Isso é... Primeiro eu comecei dizendo que só os profetas enxergavam o óbvio. E depois passei para o óbvio ululante, etc. Mas o óbvio é isso mesmo, o destino do óbvio é não ser visto. O óbvio é invisível. Queria saber do Nelson, por que você parou de escrever para teatro? A realidade brasileira não te interessa mais ou ela te assusta? Ora, eu estou escrevendo agora uma peça, justamente uma peça. Durante muito tempo eu me fiquei absorvido pelas confissões que saíam no Globo. Agora eu vou fazer estou fazendo uma peça, comecei a fazer. Estou fazendo os primeiros esboços. Eu sou um admirador, você sabe, da tua obra. Eu acho que você foi o grande revolucionário do teatro brasileiro. Eu acho também um outro grande revolucionário, mas só que da literatura brasileira, foi Mário de Andrade. Eu acredito que Macunaíma tenha sido, assim, a obra-prima do modernismo brasileiro. Agora, eu vejo uma afinidade muito grande no deboche do Macunaíma, do final do Macunaíma, com o deboche de muitas personagens que você escreve. É um deboche iconoclasta das suas obras. A parte todo o moralismo de um e de outro autor, de você como autor, e também do Mário de Andrade, você concordaria comigo que a tua obra é quase que um prolongamento do Macunaíma, ou não? Eu se teve uma influência, não foi influência, foi uma coincidência. Porque há, entre um autor e outro, coincidências inumeráveis. Às vezes o sujeito aqui está fazendo uma coisa parecidíssima com uma que o chinês está fazendo, ouviu? De forma que se há, ouviu, aí esse cinismo que Mário de Andrade foi buscar na vida, eu também fui buscar na vida. Eu gostaria de saber, Nelson Rodrigues, por que você pinta a vida tão triste, tão dramática? Será que não existe coisas boas nesse mundo? Suas peças estão cheias de personagens angustiados, pessimistas. Você se considera um otimista ou um pessimista? O problema é o seguinte. A vida, como nós a vivemos, como nós a vemos, não é, como eu dizia pouco atrás, não é um piquenique, não é um arroz doce, não é um doce de coco. O Otto Lara Rezende, por exemplo, ele dizia para mim, o homem é triste porque morre. E eu disse, não, Otto, o homem é triste porque vive. Toda vez perguntaram, por que você é triste? Por que você escreve coisa tão triste, coisa tão dramática? Eu direi, eu faço isso contra a vontade porque eu vivo. Eu nasci. Foi um fato de ter nascido um dia. Eu nasci. Então, eu escrevo assim. Porque eu não posso escrever de outra maneira, porque eu não posso falsificar a vida. Eu não posso falsificar o homem é triste, e cada vez mais triste porque vive. Esse é o fato. Eu não inventei a tristeza, eu não inventei a angústia. Você tem a angústia sempre. A angústia o acompanha. O primeiro homem que houve no mundo, já acordou dando chutes em todas as direções
ouvi, furioso por ter nascido, ele não queria. Esse é o caso. Eu nasci e pronto, e sou obrigado a escrever assim. Eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o feminismo. Eu acho que o feminismo não tem sentido. O feminismo apresenta reivindicações que já foram atendidas. Por exemplo, a liberdade da mulher, a liberdade sexual. Essa é de uma amplidão em nosso tempo fantástica. A liberdade política, todas as liberdades. Por exemplo, antigamente a mulher não dizia palavrão em hipótese nenhuma, a não ser no sigilo da alcova ou do túmulo. Fora disso não dizia. Hoje ela diz tranquilamente, na mesa, na sala de visita, conversando com o homem que foi apresentado a ela naquele momento, ela diz os palavrões de coisa. E isso, qual é a liberdade que ela pleiteia? A econômica, ela trabalha tanto como o homem, faz concorrência ao homem, desbanca o homem, e está querendo mais o quê? Isso eu não entendo. É que o feminismo tem algum sentido. Há 80 anos tinha, porque a mulher, por exemplo, não podia chegar no portão depois das 7 horas da noite, etc. Não podia namorar senão na presença do pai, da mãe, ou da irmã mais velha, ou da irmã mais moça. Mas hoje está tudo tão risonho, tão franco para a mulher. O que ela quer mais? Nelson Rodrigues diz que toda mulher gosta de apanhar. O que você acha disso? Sou mulher de malandro. Não gosta, não? Eu acho que não, não é possível. Mulher que gosta de apanhar, né? Saco de pancada, né? Toda mulher gosta de apanhar. O que você acha disso? Eu acredito que sim. Por quê? Porque eu já tive experiência e já vi que muita mulher gosta de apanhar. Quanto mais a mulher apanha, mais gosta do cidadão. Bom, em primeiro lugar, é preciso perceber bem. Eu não digo que toda mulher gosta de apanhar. Só as normais. As neuróticas reagem. Agora, isso, muita gente fica espantada. Outras não ficam espantadas, acham graça. Ouviu? E terceira, ficam irritadíssimas. Mas o fato positivo é o seguinte: eu conheci uma menina que estava para se separar do marido. Ela não suportava mais, dizia totalmente que perdera toda a ilusão, etc. Então, na véspera da saída, ela estava arrumando as malas, etc., o marido dá-lhe uma surra. Pois a partir daquele momento ela voltou deslumbrada e não largou mais o marido. E outro dia comemorou as bodas de ouro com aquele marido que a espancara. Ouviu na altura da primeira batalha do Marne. Agora, Nelson, qual é a explicação que você dá para essa sua frase, para essa sua convicção de que a mulher gosta de apanhar? É o jogo amoroso, permite uma série de reações que a vida real, a vida comum, a vida prática, o dia a dia, não conhece. Mas que a intimidade amorosa justifica que em determinado momento o marido deu uma bolacha na mulher. Ela devia ficar horrorizada, ela devia sair gritando, canalha, canalha. Mas isso, enquanto casos, eu contei o caso desse casamento que se refez porque a mulher levou uma surra. Eu simplesmente estou registrando aqui o fato e outros fatos. Eu poderia fazer aqui uma estatística de fatos da vida real, etc. Mas o que importa é um jogo amoroso. O jogo amoroso comporta tudo, as coisas mais incríveis. Tudo é possível quando se gosta. Quando a mulher gosta, quando o homem gosta, tudo é possível. O Nelson Rodrigues diz que toda mulher gosta de apanhar. Queria que você comentasse essa frase. Eu acho que tem muita mulher que gosta de bater também. A mulher gosta de apanhar? Ah, sabe, eu acho muito relativo. Já sabe, se precisar, pode bater, tudo bem. A mim não é admiração que haja mulheres capazes de gostar de apanhar. A minha admiração é existirem homens capazes de bater em mulher.
Porque eu, por exemplo, vivo uma mulher há 40 anos e nunca me ocorreu sequer dar-lhe um beliscão. A minha pergunta é esta: você já bateu na sua? Bom, o que eu disse é o seguinte, que a mulher gosta de apanhar, não disse que o homem gosta de bater. Portanto, essa pergunta está respondida. Agora, inclusive, eu acho que é um direito líquido que tem a mulher ou a mulher normal, não todas, as normais, de apanhar. Acho um direito líquido. E o direito que a moça reivindicou também de bater de vez em quando? E o direito de quê? Que a moça reivindicou, perguntando a você, de bater também de vez em quando. Eu já disse aqui que no jogo amoroso, todos os caprichos mais incríveis, mais inaceitáveis são possíveis. Porque é outro plano de realidade. Não tem nada a ver com a realidade, com o dia a dia, com o pão, queijo. É outra coisa, é outro plano de vida, plano de realidade. Ouviu? E o desejo de experimentar não sei o que, cada vez mais e mais e mais. Nelson Rodrigues, boa noite. Desculpe os trajes, mas é que nós estamos no intervalo do espetáculo aqui do Teatro Mesbla, no Rio de Janeiro, No Sex, Please. Eu estou convidado a fazer uma pergunta a você e isso me honra muito. A pergunta é a seguinte, Nelson. Como não podia deixar de ser, é sobre a mulher normal que gosta de apanhar. Eu gostaria que você conversasse com a minha, porque eu fui tentar bater e fui agredido. O que você me responde? O negócio é o seguinte. Você tem que bater, é o amor. Tem que bater por amor, ouviu? Com amor. Num exato momento, você não estaria inspirado. Foi esse o caso. Você não estaria inspirado. Se tivesse naqueles grandes momentos, ouviu, onde as pessoas, ouviu, passam a outro plano de realidade, etc., tudo seria mais calmo. Inclusive, ela bateria em você e você aceitaria. Compreendeu? No amor vale tudo. As mulheres gostam de apanhar? Acho que não. Na minha opinião, não. Conforme com a mulher. Conforme. Conforme? É. Eu não gosto. Você não gosta do que é? Para apanhar. Para apanhar? Ninguém gosta. É. Ninguém não gosta para apanhar, né? O que a senhora acha da afirmação do Nelson Rodrigues de que a mulher gosta de apanhar? Ah, isso é mentira. Eu não gosto de apanhar de jeito nenhum. Isso é mentira. Não acredito que exista mulher que gosta de apanhar, não. E nenhuma confessa que gosta de apanhar. Porque um dos charmes dessa pancada de amor, dessa violência amorosa, é que nenhuma mulher confessa. A mulher raramente confessa. Algumas confessam. Mas uma grande parte diz que não, que jamais, não sei o quê, leva na brincadeira, ou então, se for neurótica, fica furiosa. Essa pergunta feita a uma neurótica, ela reage logo ali. Eu só te digo uma coisa, eu não sou mulher de malandro, tá? Eu detesto apanhar nos dois sentidos, físico e moralmente. Muito chato, sabe? Não gostam. E então uma me disse, eu gosto. Uma atriz famosa me disse, eu gosto de apanhar. Senhor Nelson Rodrigues, uma frase muito conhecida do senhor é que todas as mulheres gostam de apanhar. Aliás, só as normais, como o senhor diz. Bem, eu não concordo. Eu já apanhei e não gostei. Eu, como defensora da mulher brasileira, pergunto ao senhor, o senhor acha que nós, mulheres, aqui no Brasil, já estamos, vamos dizer, equiparadas com os homens? Já acabou o machismo brasileiro? Porque eu sou uma defensora da mulher, o senhor é? Eu quero dizer a você o seguinte, esse negócio do machismo, isso é uma definição que não existe mais, que já perdeu o sentido, e que eu sempre achei sem graça. Mas desde o paraíso, e antes do paraíso, 40 anos antes do nada, a mulher já gostava de apanhar, o homem já batia, ouviu? Durante e através das encarnações sucessivas,
até os nossos dias, gosta, não importa o que diga, não gosto. Eu gostei, eu gostei, eu apanhei e não gostei. Tudo isso pode dizer, elas dizem, etc. E há muitas explicações. Muitas vezes quem bateu não era o ser amado. Porque o importante é preciso que a bolacha venha do ser amado. Por exemplo, se a mulher diz para o homem, você não é homem. Se ele lhe vira uma bolacha dessas estaladíssimas, como no picadeiro, os palhaços se trocam, ela vai ficar satisfeita. O que a mulher não suporta, seja normal e até as neuróticas, é que o homem não reaja. Nenhuma mulher admite que o homem não reaja. Se não reagiu, a partir daquele momento o amor começou a morrer. Pronto. Nelson Rodrigues, você seria capaz de fazer uma peça para criança? Andaram fazendo piadas sobre peças, atribuindo peças minhas. Uma das peças é um título que eu não sei se vai ser possível sair aqui, mas no caso eu digo, se puder sair, se não corta. Diziam que eu tinha feito uma peça para criança dizendo, cujo título era esse, A Fadinha Lésbica. Eu gostaria, assim, muito de escrever para criança. E um dia farei um livro para crianças. E que tema você acha que seria possível abordar num teatro, numa peça de teatro infantil? O tema de um pequeno miserável, que teria todas as experiências da miséria, sabe? E que seria depois salvo pelo Cristo em pessoa. Oi, Nelson, tudo bem, querido? Aqui quem fala é uma das suas maiores fãs. E como atriz eu gostaria de te fazer uma pergunta por curiosidade apenas. Se você reescrevesse agora, vestido de noiva, você, depois de toda essa sua vivência teatral e a partir dos anos e vivência real, você escreveria novamente vestido de noiva, abordando sobre os mesmos prismas? Ou de que forma você escreveria? O que eu acho é o seguinte... Um beijão para você. Tchau. O que eu acho é o seguinte, meu... A obra de arte não envelhece. A obra de arte não é para ser mudada. Ela surgiu e é obra de arte por isso mesmo, para ser eterna. Para ser eterna enquanto dure, né? Segundo, alterando um pouco o verso do Vinícius. Isso, o vestido de noiva, eu acho o vestido de noiva inteiramente válida. Ela foi levada recentemente, ouviu no Rio de Janeiro, um sucesso total de público. Lembra de algum trabalho dele? Nelson Rodrigues, Véu da Noiva, se não me engano. E como cronista esportivo? Como cronista esportivo, eu tenho ouvido comentário nas rádios sobre que ele acha o futebol do Rio de Janeiro o melhor futebol do mundo. E não é verdade. O nosso querido torcedor está mal informado. Não é o futebol do Rio de Janeiro que é o melhor do mundo. É o futebol do Brasil. Futebol do Rio, futebol de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro, é o melhor do mundo. Só os cretinos fundamentais é que não acham assim. O sujeito querendo saber se o sujeito é cretino fundamental ou não, pergunta. Futebol brasileiro é o melhor do mundo? Ele aí dirá, se for cretino, não é o melhor do mundo. Pronto, é o cretino já definido por si mesmo. A gente se encontra toda semana na página 2 da edição de esportes do Jornal da Tarde e há tempos eu quero lhe fazer esta pergunta. No passado, o crioulo jogador de futebol era um marginal, mas você colocou sobre seus ombros um manto real, ungiu com adjetivos santificados
e imortalizou muitos desses doces crioulos seus. Lembro-me que o cronista Nelson Rodrigues transformou em verdadeira tragédia grega as mortes de Maneco, o Saci de Irajá, Fausto, a Maravilha Negra. Por que o dramaturgo Nelson Rodrigues jamais se socorreu do cronista esportivo Nelson Rodrigues para aumentar o espectro de sua dramaturgia, acolhendo esses seus crioulos imortais, trágicos e doces? Olha aí, o nosso amigo, você, meu amigo, está sendo uma negra injustiça comigo. Eu tenho uma peça, A Falecida, que trata justamente de um torcedor de futebol, que era vascaíno, que termina a peça dando um casaca, ouviu, em honra do Vasco, e que é uma peça, é uma das minhas melhores peças, considerada uma das minhas melhores peças, e é o Vasco, e trata de um jogo, o final Vasco e Fluminense, se não me engano, é a decisão do título. Pois é, eu já me socorri do cronista esportivo que há em mim. Mas a questão, Nelson, pedia a você que explicasse por que você nunca usou o personagem jogador de futebol como um dos protagonistas, um dos personagens das suas peças. Bom, eu usei o torcedor, mas eu farei uma peça do jogador. Um jogador que acaba triturado, ouviu, pela engrenagem do sucesso, da glória, do dinheiro. Qual a contribuição que você acha que deu ao teatro brasileiro? O que foi que você trouxe de novo para ele e o que representa, na verdade, a sua dramaturgia? Bom, a minha contribuição para o teatro brasileiro, em primeiro lugar, um certo sentimento trágico do Brasil. Compreendeu? Eu sou tragédia carioca. Não é só tragédia carioca, é tragédia, digamos assim, brasileira. Isso é o... Em segundo lugar, houve uma noção de uns tantos valores. Ouviu? E em terceiro lugar, o meu mau gosto. Eu tenho um mau gosto agressivo, mas que não abdico dele. Eu acho que ele faz parte da obra de arte que deve ser imperfeita. Não sou contra a obra de arte perfeita. A perfeição não tem nada a fazer junto ao artista. Perfeição é uma virtude de menina, tocadora de piano, etc. Não de fazedora de bordado. Mas a perfeição não tem nada a ver com o artista, com um verdadeiro artista poderoso, violento, brutal. Ouviu? E esse é o caso, é o meu caso. Eu tenho um mau gosto. Esse mau gosto a que eu não renuncio. Ouviu? Tenho também a linguagem. Certa vez, o Carlos Lacerda disse que a grande contribuição de Vestido de Noiva, a seu ver, era a linguagem. De fato, eu acho que é importantíssima na minha obra a linguagem. A linguagem que eu uso, quer dizer, a palavra viva, úmida, suada, a palavra captada na hora, ouviu, em todo o seu poder, sua potência poética, dramática, auditiva. São essas as minhas contribuições. Ao Sábato Magaldi, que é o maior crítico teatral do Brasil. Eu estou chegando agora para viver os veranistas aqui no Teatro dos Quatro. Estou chegando profundamente tocada, porque estou vivendo na televisão um personagem que eu sinto muito rodriguiano, que é uma novela do Gilberto Braga, o Dancing Days.
e acabei de ler um capítulo sobre a morte. A morte é uma coisa muito marcante na tua obra. Eu queria que você me falasse da tua relação com a morte. A morte, eu disse certa vez que a minha obra é uma meditação sobre o amor e sobre a morte. Desde garoto que eu sou um deslumbrado pela morte. Antigamente se usava enterro puxado a cavalo com crepe, penacho. Eu achava aquilo lindo, fabuloso. O porteiro tinha uma cartola. Uma vez um porteiro ouviu que não comia desde a véspera, nem café pequeno, o porteiro caiu. Então foi levar o porteiro correndo, na hora saiu o enterro, lá o defunto esperando, furioso, levaram o porteiro lá, o cocheiro, lá para dentro. Ele disse que eu estou com fome, deram a ele um prato fundo de feijão com arroz. Ele comeu, de repente vira para a tua, pergunta, tem uma pimentinha? Isso era a morte para mim. Mas essa coisa formidável, aquela coisa férica, ouviu? Aquelas chamas todas, aquelas luzes. Tudo isso eu achava formidável quando era garoto. O meu teatro está todo ele varado de cílios. Nelson Rodrigues, dramaturgo, como você sentiu esse contato, essa conversa direta com a voz do povo que foi proporcionada por Vox Populi? Olha, eu gosto, assim como eu não acho que o povo não é um gênio, ao contrário do que os gaiatos acham, eu gosto muito do povo. Acho que o povo, ela merece amor, não merece admiração, não merece que a gente se faça dirigir por ele, porque ele não pode dirigir, coitado. Mas ele é para ser amado, nós temos que amá-lo, ouviu? Amar e fazer tudo por ele, ouviu? Evidentemente não vai dizer, não, porque o povo, tudo isso, esse sujeito está querendo mais um voto. Mas eu acho isso. Eu gosto muito de falar com o povo, eu entendo inclusive o povo, eu entendo a língua do povo, eu entendo a alegria do povo, eu entendo a tristeza do povo. Eu me lembro de um criolão, eu ia para o jogo, passei no café, um sol tremendo de rachar catedrais. Ouvi, de repente, veio aquele crioulo, suadíssimo, esculpido em suor e cheiro. Ele chega junto de mim e me dá um abraço. Nelson Rodrigues. Isso é para mim, isso me gratifica, isso me compra. Eu sou um sujeito, meus amigos, que um bom dia me compra. Boa noite, que coisa linda é uma boa noite. No dia que a gente conseguir dizer boa noite com amor, não a coisa mecânica, não a coisa convencional, mas uma emanação de amor. Quando esse cumprimento tiver uma emanação de amor realmente sentido, amor arrancado das entranhas mais profundas, então o homem estará salvo. Agora, o homem dizendo bom dia, como quem diz, e ao mesmo tempo pensa, ora vai pro diabo que te carrega, isso, enquanto houver essa dualidade do bom dia por fora e do bom dia por dentro, nós estamos mal, muito mal. Mas achei formidável essa conversa com o povo.